No meu 30º aniversário, minha sogra fez um brinde com palavras que cortaram o ar. A nossa menininha tola de família pobre que vive do nosso dinheiro. Meu marido então soltou uma risada alta e falsa. Foi naquele instante exato que meu pai se levantou da mesa e fez algo que paralisou minha sogra no lugar. 30 anos, um aniversário redondo que costuma ser celebrado em grande estilo. Eu não queria uma festa barulhenta, mas o Carlos insistiu. Paloma, o que é que você está dizendo? É uma data importante. Ele dizia, olhando-me com seus olhos castanhos onde dançavam aquelas faíscas douradas que um dia me apaixonaram tanto. Agora, olhando para trás, eu entendo que aquelas faíscas não eram sinal de uma calidez especial da alma, mas apenas um jogo de luz, tão enganoso quanto todo o resto na nossa vida familiar. A manhã do meu aniversário começou com a agitação habitual. Carlos tinha reservado o salão do restaurante O Terraço, o mais caro e ostentoso da cidade. Eu sabia que a escolha não era para mim, mas para a mãe dele, Dona Valéria. Uma mulher que em 8 anos de casamento jamais me chamara pelo nome na minha cara, preferindo um impessoal ela ou, na melhor das hipóteses, nossa nora. Você não imagina o trabalho que tive para reservar este lugar. Gabava-se Carlos a caminho do restaurante para falar sobre o menu. As pessoas reservam com 6 meses de antecedência, mas eu movi uns pauzinhos e... voilá! E que pauzinhos ele moveu, eu sabia perfeitamente. O dono era um velho conhecido de seu pai, seu Vítor, um importante empresário que controlava metade do setor de construção da província. Um homem cujo nome era pronunciado com um sussurro de respeito ou inveja entre aqueles que circulavam no mundo dos negócios. Meu sogro, ao contrário da mulher, sempre me tratara com neutralidade, nem calor, mas também não com aberta antipatia. Estava ocupado demais. No mundo dele, casar o filho era apenas mais uma etapa necessária da vida. Dar um herdeiro, criar a imagem correta do homem de família, isso era o importante. Quem fosse a mulher, não importava, contanto que não estorvasse e soubesse se portar. Esse lugar que me foi designado na família Macedo estava muito claro desde o primeiro dia. A acompanhante silenciosa, agradecida pela honra concedida. A moça de família humilde que tirara a sorte grande ao entrar na alta sociedade. Minha própria família era normal, de classe trabalhadora. Meu pai era engenheiro numa fábrica, minha mãe, professora primária. Nunca esbanjamos, mas também não passamos necessidades. Meus pais me deram o mais importante, uma boa educação e a compreensão de que a dignidade de uma pessoa não se mede pela grossura da sua carteira. Meu pai, Nico, desde o primeiro momento sentiu antipatia pelos Macedo. Paloma, essa gente olha para os outros como se fossem mercadoria. Ele me disse voltando para casa depois daquele primeiro jantar com os pais de Carlos. Para eles, tudo se resume a dinheiro, até o amor. Na época, eu não dei importância. A juventude, o encantamento, a vontade de acreditar no melhor, tudo isso ofuscava as bandeiras vermelhas que eram mais do que óbvias. Além disso, o próprio Carlos parecia diferente. Não era como os pais, mais aberto, mais sincero, mais moderno. Nos conhecemos na universidade. Eu estudava jornalismo, ele, economia. Nos vimos num congresso interdisciplinar. Eu estava como representante do jornal estudantil e ele como palestrante, falando sobre novas tendências econômicas. Lembro-me de como ele estava no palco, tão seguro de si, manejando termos complexos e estatísticas, e eu o olhava de baixo, em todos os sentidos, pensando que nunca tinha conhecido um rapaz tão bonito e inteligente. Depois da palestra, ele se aproximou de mim.
Você parecia muito interessada no que eu estava dizendo, comentou com um sorriso. Eu anotei tudo, até mais do que o necessário, respondi com honestidade, mostrando o meu bloco cheio de notas. Carlos me convidou para um café. Depois, outra vez. E outra. Nosso romance foi avassalador. Em apenas 6 meses ele me apresentou aos pais. 3 meses depois me pediu em casamento. E 2 meses mais tarde estávamos celebrando a união. O casamento? Isso é outra história. Dona Valéria se encarregou da organização, transformando tudo numa vitrine do status dos Macedo. 400 convidados, a maioria dos quais eu via pela primeira vez na vida. Um salão de um hotel 5 estrelas decorado com orquídeas trazidas expressamente da Tailândia. Um vestido de um estilista renomado que minha sogra escolheu sem me consultar. Custa o preço de um apartamento no centro do Rio. Ela sussurrava para as amigas, autossuficiente para que eu a ouvisse. Mas tudo para fazer meu filho feliz. Meus pais mal eram vistos naquela festa. Foram designados a uma mesa num canto, junto a uns parentes distantes dos Macedo convidados só para preencher. Meu pai estava com o rosto sério, lançando-me olhares de preocupação de vez em quando. Minha mãe tentava fingir que estava tudo bem, mas eu a via brincando nervosa com a borda da toalha. O momento mais doloroso chegou com os brindes dos pais. Seu Vitor falou longamente, dirigindo-se sobretudo aos seus sócios de negócios, sobre o filho triunfante, a importância de formar uma família correta e a continuação da dinastia Macedo. De mim, apenas um par de frases protocolares. Quando chegou a vez do meu pai, Dona Valéria tentou interferir. Por que não passamos diretamente para a dança? Estamos atrasados, ela disse ao apresentador com voz forte. Mas meu pai já estava de pé. Ele não era um orador. Suas palavras foram simples, mas sinceras. Falou do amor, de que a felicidade da filha era o mais importante para ele. Carlos, disse no final, olhando diretamente para o meu recém-marido. Lembre-se de que você recebeu o que eu tenho de mais valioso. Cuide dela. Naquele momento, vi Dona Valéria inclinar-se para uma amiga e sussurrar algo, tapando a boca com a mão. A amiga soltou uma risadinha abafada. Os primeiros anos de casamento passaram como numa névoa. Carlos entrou na empresa do pai, claro, diretamente num cargo de diretoria. Tínhamos um apartamento, presente de casamento dos pais, espaçoso, num edifício de luxo, com móveis e eletrodomésticos escolhidos, como não, por Dona Valéria. Minha carreira no jornalismo estagnou quase de imediato. Primeiro, Carlos soltou indiretas de que a mulher do herdeiro dos Macedo não podia sair correndo pela cidade com um gravador. Depois, passou a exigir abertamente que eu largasse o trabalho. Para que você precisa disso? Não ganha quase dinheiro e perde um tempo que poderia dedicar à família. Por família, ele se referia sobretudo a jantares de gala, eventos de caridade e outros atos nos quais a mulher de Carlos Macedo devia aparecer com a imagem adequada. Em 8 anos, aprendi a sorrir sob comando, a manter conversas banais e a responder com elegância às perguntas impertinentes sobre por que ainda não tínhamos filhos. E não tínhamos, não porque não quiséssemos, mas porque eles não vinham. Fiz um sem fim de exames, tomei hormônios, fui aos melhores especialistas. Carlos fez os exames uma única vez e depois de muita insistência. O problema claramente não está em mim, declarou quando os resultados foram normais. Continue com o tratamento. Dona Valéria usava o tema da infertilidade como mais um dardo envenenado. Suponho que seja algo de família. Comentava em um de seus chás da tarde,
sem se importar que eu estivesse sentada ao lado dela. A mãe dela só teve uma, não como eu que tive 3 e todos saudáveis. Mamãe só está preocupada porque não temos filhos, limitava-se a dizer quando eu tentava falar com ele sobre o assunto. Com o tempo, aprendi a me abstrair das alfinetadas da minha sogra. Desenvolvi um mecanismo de defesa. Me distanciava mentalmente, imaginando que estava em outro lugar, na praia, nas montanhas, numa floresta, em qualquer lugar menos naquela jaula dourada, onde estavam me esvaziando metodicamente de toda a personalidade. Talvez tudo tivesse continuado igual se não fosse por uma descoberta que me mudou a vida. 6 meses antes daquele nefasto aniversário, acessei por acaso os documentos financeiros da nossa família. Carlos havia deixado o laptop aberto e na tela havia uma planilha com os lucros e despesas mensais. Eu não ia espionar, só queria fechar a tampa para que a bateria não acabasse. Mas minha vista se fixou involuntariamente nos números e eu fiquei paralisada. Acontece que meu marido, que supostamente ocupava um cargo de diretoria na empresa do pai, na verdade recebia um salário meramente simbólico. A maior parte do dinheiro chegava mensalmente da conta pessoal de seu Vitor. Basicamente, Carlos, com 32 anos, vivia da mesada do papai. Aquilo me deixou estupefata. Todos esses anos ele se vendera como um empresário de sucesso que trabalhava para o império familiar. Gabava-se de operações que supostamente havia fechado, de projetos que tinha realizado. E, na verdade, não era mais do que um bancado que interpretava o papel de homem de negócios. Não fiz um escândalo. Decidi observar, reunir mais informação. E quanto mais eu descobria, mais claro eu via que toda a vida dos Macedo se baseava na mentira e na farsa. Seu status de elite, sua posição social, seus contatos, tudo se sustentava unicamente com o dinheiro e a influência de seu Vitor. Carlos não havia ganhado 1 centavo por si mesmo. Mas ainda, e o mais importante, entendi que nosso apartamento, sobre o qual me haviam massacrado que era um presente generoso dos pais de Carlos, na verdade não era um presente, mas uma espécie de investimento. O apartamento estava no meu nome, mas seu Vitor nos fez assinar uns documentos que, em essência, estipulavam que, em caso de divórcio, eu teria que pagar o valor total da moradia. Carlos, na época, tirou a importância. São só formalidades, papai é precavido, não se preocupe. Esses descobrimentos mudaram por completo minha percepção da família do meu marido. Eu os vi como o que eram: pessoas pomposas, falsas, que viviam de aparências, para as quais a única coisa importante era o status e a opinião pública. Comecei a ver Carlos de outro modo também. Como eu não havia percebido antes o infantilismo dele. Como não vi que por trás da máscara do vitorioso se escondia um filho mimado, acostumado a obter tudo com um estalar de dedos. A resposta era simples e dolorosa ao mesmo tempo. Eu não quis ver. Preferi acreditar no conto de fadas que havia inventado, no príncipe encantado, no amor sincero e na família feliz. Nessa época, eu ligava para os meus pais com frequência, mais do que o habitual. Não lhes contei minhas descobertas. Não queria preocupá-los, sobretudo meu pai, a quem haviam acabado de diagnosticar problemas de coração. Mas, por essa estranha conexão que ele tem, ele notou que as coisas não iam bem. Paloma, você sempre pode voltar para casa, ele me disse numa das nossas conversas telefônicas. Tão simples, tão sincero, que eu estive a ponto de chorar.
Eu sei, pai, respondi, tentando que minha voz soasse animada. Lembre-se que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas pessoas que te amam de verdade. Essas palavras eu me lembraria com frequência nos meses seguintes, enquanto observava a família Macedo como de fora, vendo todos os seus defeitos. O divórcio, tentar consertar as coisas, uma conversa sincera com Carlos, todas as opções me pareciam ao mesmo tempo possíveis e impossíveis. E então chegou meu 30º aniversário. Uma data que eu teria preferido celebrar na intimidade, rodeada pelos meus. Mas, como eu já disse, Carlos insistiu numa celebração faustosa. Melhor dizendo, não foi ele, mas sua mãe. 30 anos é uma data importante, sentenciou Dona Valéria. Tem que ser celebrado em grande estilo. Por em grande estilo, ela entendia o mesmo restaurante pomposo, o terraço, 80 convidados, a maioria amigos e colegas dos Macedo que eu mal conhecia, e um menu cujo custo poderia ter alimentado uma pequena aldeia africana durante um ano. Decidi que não discutiria, afinal, era só uma noite. Além disso, havia convidado meus pais e alguns poucos amigos de sempre. A presença deles tornaria a noite mais suportável. Meus pais chegaram no dia anterior. Meu pai parecia cansado. Os problemas de coração e a viagem lhe cobravam o preço. Minha mãe não parava de se preocupar ao redor dele, oferecendo-lhe comprimidos, água, que descansasse. Eu estou bem, queixava-se ele. Não me tratem como um inválido. Estávamos na cozinha do nosso luxuoso apartamento, tomando chá e conversando sobre tudo um pouco. Eu me dei conta de que era a primeira vez, depois de muito tempo, que eu me sentia tranquila e à vontade, como se estivesse em casa de verdade. E o trabalho, pai? Perguntei, sabendo que ultimamente havia havido cortes na fábrica. Bem, respondeu, mas com pouca convicção. Estamos levando. Minha mãe lhe lançou um olhar rápido que eu não soube interpretar. Pai, o que está acontecendo? Perguntei diretamente. Ele suspirou. Vão fechar a fábrica. No mês que vem, encerramos as atividades. E pronto. Porque temos economias. E além disso, seu pai já encontrou outro trabalho, com menos salário, mas não vamos morrer de fome. Senti uma pontada de culpa. Todos esses anos eu havia vivido na opulência, sem pensar em como meus pais estavam. Aceitava presentes caros dos Macedo, viajava para resorts, usava roupa de marca. Enquanto isso, meu pai e minha mãe economizavam, guardando algo de cada salário, preocupando-se com o futuro. Eu posso ajudar vocês, disse com determinação. Nem pense nisso, cortou meu pai. Não vamos aceitar nem um centavo seu. Mas por quê? É normal ajudar os pais. É normal ajudar com o seu próprio dinheiro, não com o do seu marido. Meu pai foi inflexível. Eu estava a ponto de retrucar, de dizer que tinha minhas economias, embora na verdade não fossem muitas, quando o telefone tocou. Era Carlos, perguntando se eu havia me esquecido do horário da prova do vestido para a festa. Claro que não, menti. Na verdade, eu havia me esquecido por completo. Outro vestidão de estilista, escolhido, como não, por Dona Valéria, para demonstrar o poderio dos Macedo. Tive que me arrumar às pressas e ir ao ateliê. Meus pais ficaram no apartamento. Meu pai precisava descansar para a festa. No ateliê, minha sogra me esperava. Examinava com olho crítico o vestido pendurado num cabide especial, azul marinho, com um decote pronunciado nas costas e um monte de cristais na barra. Finalmente! Bufou ao me ver. Já estava pensando que você não viria. Sinto muito, estava com meus pais e perdi a hora. Ah, sim, aqueles.
Ela franziu a testa como se tivesse provado algo azedo. Espero que eles tenham se preparado para o evento de amanhã, que tenham comprado roupa adequada. Senti a raiva ferver dentro de mim. Meus pais sempre se vestem de forma adequada para cada situação, respondi, esforçando-me para manter a calma. Bom, resmungou Dona Valéria. Fiquei em silêncio. Discutir com ela era inútil. Além disso, estávamos num ateliê cheio de outras clientes e assessoras. A prova transcorreu num ambiente tenso. Minha sogra comentava cada detalhe, cada dobra do vestido. Tem que apertar na cintura, ordenou a costureira, e encurtar as mangas. E, pelo amor de Deus, faça algo com essa palidez. Isso último ela disse para mim. Marque sessões de bronzeamento urgentes. Ao sair do ateliê, Dona Valéria me pegou pelo braço. Um gesto que de fora podia parecer amigável, mas que, na verdade, era uma forma de controlar meus movimentos. Olha, Paloma, começou com o tom que costumava usar para as conversas especialmente desagradáveis. Amanhã é um dia muito importante. Virão todos os nossos amigos, os colegas do Vitor, os sócios. Peço que você controle seus pais. Em que sentido? Parei no meio da calçada. No sentido mais direto. Seu pai, no casamento, se permitiu certos comentários que nos colocaram numa saia justa. Não quero que se repita. Meu pai é um homem digno e nunca fez um comentário inapropriado. Senti o sangue subir ao meu rosto. Ah, por favor! Dona Valéria fez um gesto de desprezo com a mão. Toda essa conversa sobre valores autênticos e sentimentos sinceros, cada um sabe qual é o seu preço, querida, e o da sua família, sendo sincera, não é muito alto. Naquele momento, algo fez clique dentro de mim. Tudo o que estava acumulado em 8 anos de casamento, todas as ofensas, todas as humilhações, todos os momentos em que engoli as alfinetadas dela para manter a paz, tudo isso emergiu das profundezas da minha alma e se transformou numa raiva fria e controlada. Sabe de uma coisa, Dona Valéria? Eu disse em voz baixa, mas firme. Você tem razão. Cada um sabe o seu preço. E sua família, com todo o seu dinheiro e seus contatos, não vale nem a 10ª parte do que a minha vale. Ela ficou de queixo. O que você disse? Ela conseguiu articular afinal. Você me ouviu perfeitamente. E na festa de amanhã eu estarei com os meus pais. E se alguém, reforcei a palavra, olhando-a fixamente nos olhos, se permitir faltar-lhes com o respeito, eu não vou me calar. Não duvide. Sem esperar resposta, dei meia volta e me dirigi ao meu carro. Minhas mãos tremiam, meu coração batia forte, mas por dentro eu sentia uma calma surpreendente. Pela primeira vez em muito tempo eu me senti real. Não uma boneca, não um adorno na função teatral dos Macedo, mas uma pessoa viva, com dignidade própria. Essa noite, quando Carlos voltou para casa, eu soube que minha sogra já havia reclamado. Ele entrou no apartamento batendo a porta. Por acaso você ficou louca? Soltou em vez de cumprimentar. Eu estava na cozinha com meus pais. Tomávamos chá e falávamos da festa. Olá, Carlos. Respondi com tranquilidade. O que exatamente te preocupa? Você desrespeitou minha mãe. Ela me ligou chorando. Eu não a desrespeitei. Só pedi que ela tratasse meus pais com respeito. Carlos desviou o olhar para meu pai e minha mãe, como se acabasse de notar a presença deles. Boa noite, Nico, Helena, disse com os dentes cerrados. Olá, Carlos, respondeu meu pai. Por que você não se senta? Conversamos com calma. Não há nada para conversar. Paloma, um momento. Ele assentiu em direção à sala. Eu o segui. Assim que saímos da cozinha,
ele me agarrou pelo braço. Você ficou maluca? Ele sussurrou. Amanhã é um dia importante. O mundo inteiro vai vir e você arma escândalos com minha mãe. Eu não armei escândalo nenhum. Sua mãe insultou minha família mais uma vez e eu simplesmente a fiz saber que não vou tolerar mais. O que você quer dizer com insultar? Ela só queria. Ele soltou meu braço e passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia quando estava nervoso. Paloma, não vamos brigar. Amanhã é um dia importante. Temos que manter as aparências. Aparências? Ou máscaras? Me escapou. O que você quer dizer? De repente senti-me cansada. Cansada de fingir, de interpretar um papel, de ser alguém que eu não era. Nada, suspirei. Vamos passar amanhã como pudermos. Carlos me olhou fixamente, como tentando decifrar o que estava acontecendo comigo, mas, como sempre, não quis investigar mais. Muito bem, disse aliviado. E, por favor, amanhã mantenha as emoções sob controle. Ele me deu um beijo na bochecha, seco e protocolar, e foi tomar banho. Eu voltei para a cozinha com meus pais. Tudo bem? Perguntou minha mãe com preocupação. Sim, tudo bem. Sorri, tentando parecer despreocupada. Meu pai me olhava com seu olhar penetrante. Paloma, você sabe que pode nos contar se algo estiver errado, não sabe? Eu sei, pai. Só um pequeno mal-entendido. Acontece em todas as famílias. Ele assentiu, mas vi que não acreditava em mim. Meu pai sempre percebia quando eu mentia. O resto da tarde transcorreu entre os preparativos. Ajudei minha mãe a passar seu vestido de festa. Ficamos um tempo escolhendo as joias que ela usaria. Meu pai, enquanto isso, via as notícias na televisão, comentando às vezes os acontecimentos mais relevantes. Carlos se manteve distante. Jantou conosco, trocou um par de frases de cortesia com meus pais e foi para o escritório, dizendo que tinha trabalho urgente. À noite, custei a dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em como minha vida havia mudado nesses 8 anos, em como eu mesma havia mudado. De uma garota segura de si e ambiciosa, eu havia me transformado numa sombra, um apêndice do sobrenome Macedo. Carlos roncava suavemente ao meu lado. Às vezes, em momentos assim, eu me lembrava por que havia me apaixonado por ele. Seu entusiasmo, sua capacidade de sonhar, seu jeito de ver o mundo cor-de-rosa. Aonde havia ido parar tudo isso? Quando meu amor havia se transformado numa cópia de seu pai, um sujeito frio e calculista. A manhã do meu aniversário começou com a mesma agitação. Cabeleireira, maquiadora, manicure. Todo esse exército de profissionais foi convocado em nosso apartamento por ordem de Dona Valéria. Minha mãe, ao ver o desfile, negou com a cabeça. Paloma, você é linda sem tudo isso. Ela me disse quando ficamos sozinhas um momento. Obrigada, mãe. Mas você sabe, para os Macedo, tudo tem que ser de alto padrão. Sim, eu sei. Ela suspirou. Só lembre-se que você não é só Macedo, mas também Ramos. Ramos é meu sobrenome de solteira, que eu quase havia esquecido depois de todos esses anos. Dona Valéria sempre enrugava o nariz ao ouvi-lo. Que ordinário, ela dizia. Ainda bem que agora você é Macedo. Às 4 da tarde eu estava pronta, o cabelo preso num coque complicado, a maquiagem impecável, o vestido novo caía como uma luva. Olhei-me no espelho e não me reconheci. Uma mulher bonita, bem cuidada, com uma maquiagem perfeita. E uns olhos vazios. Onde estava aquela garota vital e sincera que eu fui um dia? Meus pais também estavam prontos.
Minha mãe, com um vestido discreto, mas elegante, verde escuro. Meu pai, com um terno novo que haviam comprado para a ocasião. Você está lindo, pai, eu disse, ajeitando a gravata dele. Obrigado, filha. Ele sorriu. Temos que estar à altura do evento. Nos olhos dele, vi uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por mim e preocupação porque minha brilhante posição social não fosse tão feliz quanto parecia. Na entrada, fomos recebidos por garçons com bandejas de champanhe. Os convidados já começavam a chegar, sobretudo colegas e amigos dos Macedo. Vi que meus pais pararam um momento desorientados na entrada, sem saber para onde ir. Mãe, pai, aproximei-me deles, pegando uma taça na bandeja. Venham, vou mostrar a mesa de vocês. Para meus pais, escolhi uma mesa perto da nossa, para que não se sentissem afastados do centro dos acontecimentos, como no casamento. Dona Valéria, ao ver isso, franziu os lábios, mas não disse nada. Os convidados foram chegando. Eu fiquei na entrada ao lado de Carlos, aceitando cumprimentos e presentes. A maioria eu conhecia apenas superficialmente. Sócios do meu sogro, amigas da minha sogra, parentes distantes. Mas também estavam meus amigos, alguns colegas da faculdade com os quais eu mantinha contato, 2 ex-colegas da revista onde trabalhei. Quando todos os convidados estavam reunidos, começou o banquete. O apresentador, um showman conhecido na cidade, anunciou o início da festa. Começaram a fluir os discursos, os brindes, os números musicais. Tudo estava organizado com o espetáculo habitual dos Macedo. Eu me sentei na mesa principal entre Carlos e seu pai. Seu Vítor, como sempre, era lacônico. De vez em quando aplaudia educadamente os artistas, mas na maior parte do tempo revisava algo no telefone. Dona Valéria, por outro lado, estava no seu elemento, ia de mesa em mesa, conversava com os convidados, ria alto das piadas do apresentador. De vez em quando se aproximava de nós, inclinava-se para Carlos e lhe sussurrava algo no ouvido. Depois do terceiro brinde, notei que meu pai estava pálido. Pai, o senhor está bem? Perguntei aproximando-me da mesa dele. Sim, não se preocupe. Ele sorriu fracamente. É que está muito enfumaçado e abafado aqui. O senhor quer ir até o terraço tomar um ar? Boa ideia. Sim, um instante. Ultimamente, a saúde dele havia piorado, embora ele se esforçasse para disfarçar. Carlos, ao notar minha preocupação, se aproximou. Aconteceu algo? Meu pai não está se sentindo bem. Saiu para tomar um ar. Não é nada. Carlos fez um gesto despreocupado com a mão. Com um pouco de ar fresco ele melhora. Venha, seu número de dança vai começar. Voltei para a mesa, mas meus pensamentos estavam com meu pai. Nesse momento, o apresentador anunciou que era a hora da dança especial da aniversariante com o marido. Carlos me levou para o centro da pista, tocou uma música lenta e começamos a dançar. Sorria, sussurrou Carlos, envolvendo minha cintura com o braço. Todo mundo está olhando para nós. Obedientemente, esbocei um sorriso forçado, pensando em como minha vida havia se tornado falsa. Mesmo no momento aparentemente íntimo como uma dança com meu marido, o importante não eram nossos sentimentos, mas a impressão que causávamos nos outros. Depois da dança, começou o desfile de cumprimentos. Um após o outro, os convidados se aproximavam do microfone, diziam algumas palavras gentis e entregavam seus presentes. A maioria dos discursos soava protocolar, pouco sincera. Falavam da minha beleza, do meu casamento acertado, da sorte que eu tivera ao entrar para a família Macedo. Finalmente, chegou a vez dos pais de Carlos. Seu Vítor se levantou, pegou o microfone e proferiu um discurso breve,
mas floreado. Paloma, ele disse no final, você é uma esposa digna para nosso filho. Desejo-lhe saúde, beleza e, finalmente, que nos dê netos. Sorri educadamente, já acostumada a esses comentários. Dona Valéria olhava para o marido com expectativa, esperando claramente que ele lhe passasse o microfone. Mas seu Vítor, ao terminar, voltou diretamente para o seu lugar. Isso, evidentemente, não estava... Queridos amigos, ela começou percorrendo o salão com o olhar. Hoje estamos em festa. Os 30 anos da nossa nora, Paloma. Uma data bonita para uma moça bonita. O salão murmurou em aprovação. Alguém gritou, "Felicidades!" Dona Valéria sorriu com aquele sorriso dela que nunca chegava aos olhos. Sim, sim, depois faremos um brinde. Mas antes, quero dizer umas palavras. Senti meu estômago encolher. Algo no tom dela, no olhar, me dizia que algo ruim ia acontecer. Paloma chegou à nossa família há 8 anos. Uma garota simples de família normal. Quem diria, naquela época, que ela se integraria tão bem ao nosso círculo? Uma risadinha percorreu o salão. Vi minha mãe sentada na mesa ao lado ficar tensa. Em todos esses anos ela aprendeu muito. Tornou-se uma verdadeira Macedo. Elegante, distinta. Claro, o assunto dos filhos, ainda não temos novidades, mas esperamos que seja algo temporário. Outra risadinha. Senti minhas bochechas ardendo. E hoje eu quero brindar a nossa Paloma, a nossa menininha tola de família pobre que vive de o silêncio. No salão era absoluto. Eu olhava para a Dona Valéria sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Carlos, ao meu lado, soltou de repente uma gargalhada alta e falsa que soou especialmente ofensiva naquele mutismo. E então aconteceu o que ninguém esperava. Meu pai, que acabara de entrar do terraço, levantou-se lentamente da sua cadeira. Pálido, mas resoluto, dirigiu-se ao centro do salão, onde estava Dona Valéria com sua taça na mão. Pai, eu quis detê-lo, mas ele já estava a caminho, com a postura ereta e uma expressão no rosto que eu nunca antes tinha visto. O salão emudeceu por completo. Todos os olhares se cravaram no meu pai, um simples engenheiro de fábrica, caminhando com determinação para o... Quando meu pai parou à frente dela, ela deu um passo para trás de forma instintiva. Com licença, disse meu pai com calma, mas com uma voz que tinha tom de aço. Me permite o microfone? Dona Valéria, atordoada, estendeu-o sem encontrar palavras para negar. Meu pai pegou o microfone e se dirigiu ao público. Seu rosto estava pálido, mas sereno. Notei minha mãe se levantar na cadeira, preocupada com a saúde dele. Boa noite, senhoras e senhores, começou. Eu me chamo Nico Ramos e sou o pai da Paloma, a quem hoje vocês parabenizam pelo aniversário. Eu prendi a respiração. O que ele ia dizer? Ia armar um escândalo? Eu conhecia meu pai como um homem tranquilo e contido, mas depois de um insulto como aquele, ele tinha todo o direito de estar furioso. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre minha filha, ele continuou. Sobre a Paloma que eu conheço, não sobre a que Dona Valéria acabou de descrever. O silêncio era sepulcral. Carlos, ao meu lado, se encolheu, pronto para intervir se o discurso tomasse um rumo ruim. Seu Vítor finalmente desviou o olhar do telefone e observou o que estava acontecendo com interesse. Minha filha não é nenhuma menininha tola. A voz do meu pai soava firme. Ela se formou com louvor, trabalhava numa revista de prestígio e tinha perspectivas de uma grande carreira. Mas ela escolheu a família de vocês, os Macedo. Dona Valéria empalideceu.
Claramente, não esperava essa virada. Quanto ao pobre, meu pai esboçou um leve sorriso, tudo é relativo. Claro que eu e minha esposa nunca tivemos o dinheiro da família Macedo. Somos gente trabalhadora. Eu sou engenheiro, minha esposa é professora. Não temos carros caros, nem férias em resorts de luxo, mas nunca fomos pobres. Ele fez uma pausa, percorrendo o salão com o olhar. Demos à nossa filha o mais importante, uma educação. Ensinamos a ela a ser honesta, trabalhadora e a respeitar as pessoas, independentemente da sua posição social. E eu me sinto orgulhoso da mulher que a Paloma se tornou. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Carlos me olhava com uma expressão indecifrável, uma mistura de surpresa e desconcerto. E por último, meu pai se virou para Dona Valéria. Sobre o dinheiro. Minha filha nunca viveu do seu dinheiro, Dona Valéria. Ela viveu com seu filho. Ela construiu um lar para ele. Ela o apoiou em todos os seus projetos. Isso se chama construir uma família, não ser uma bancada. Minha sogra ficou como se a tivessem petrificado. Seu rosto refletia uma comoção absoluta, como se tivesse levado um tapa. Agora, meu pai estendeu o microfone para o apresentador. Eu gostaria de voltar a celebrar o aniversário da minha filha. Paloma, parabéns. Eu e sua mãe te amamos muito. Ele se virou para sair, mas de repente parou. Levou a mão ao coração, cambaleou e seu rosto se contorceu numa careta de dor aguda. Pai! Gritei correndo na direção dele. Ele estava empalidecendo rapidamente. Tentava dizer algo, mas não conseguia articular palavra. Seus joelhos fraquejaram e ele começou a cair. Que alguém chame uma ambulância! Gritei segurando-o. É o coração dele! Ele está passando mal! O salão mergulhou no caos. Alguém correu para ligar. Outros tentavam ajudar. Minha mãe abriu caminho entre a gente, seu rosto desfigurado pelo horror. Nico, aguenta! Ela sussurrava, acariciando o rosto dele. A ambulância já está chegando. Meu pai estava deitado no chão. Sua respiração era pesada, irregular. Eu segurava a mão dele, sentindo-a esfriar. Paloma. Ele conseguiu sussurrar com dificuldade. Me perdoa por ter estragado sua festa. Não diga bobagens. Dona Valéria havia se afastado, claramente sem saber como reagir. Seu Vítor se aproximou e se ajoelhou ao lado do meu pai. Eu conheço um bom cardiologista, ele disse. Vou ligar para ele agora para que receba a ambulância no hospital. Eu o olhei com espanto. O gesto era tão pouco característico dele que eu não soube como reagir. A ambulância chegou em 10 minutos que pareceram uma eternidade. Os paramédicos avaliaram rapidamente o estado do meu pai, conectaram um monitor e colocaram um soro. Os rostos deles eram sérios, seus movimentos rápidos e precisos. Infarto, disse um deles. Temos que levá-lo para o hospital urgentemente. Subiram meu pai numa maca e o levaram. Eu caminhava ao lado dele, segurando sua mão. Eu vou com ele. Eu disse à minha mãe que me seguia chorando em silêncio. Eu também. Ela enxugou as lágrimas. Quando a ambulância partiu, com meus pais dentro, eu fiquei parada na entrada do restaurante. A festa estava irremediavelmente arruinada, mas era a última coisa que me importava. A vida do meu pai pendia por um fio, e todo o resto parecia insignificante em comparação. Carlos se aproximou de mim. Paloma, sinto muito mesmo, ele disse tentando me abraçar. Eu não sabia que seu pai estava tão mal do coração. Eu me afastei. Não podia suportar o toque dele naquele momento.
Você riu, eu disse em voz baixa. Quando sua mãe insultou minha família, você riu. Ele pareceu envergonhado. Eu não pensei que você levaria dessa forma. Mamãe só estava brincando. Brincando? Olhei para ele incrédula. Me chamar de menininha tola de família pobre na frente de todo mundo é uma brincadeira? Paloma, você está exagerando. Mamãe às vezes é dura, mas ela não queria te ofender. Neguei com a cabeça. Não minta, Carlos. E eu falei com o professor Santos, ele será quem vai cuidar do seu pai. Obrigada, seu Vitor. Eu disse, surpresa com a preocupação dele. Mas eu posso pegar um táxi. Não discuta. Ele foi inflexível. Meu motorista já está esperando. Carlos, acompanhe sua mulher. Carlos assentiu e me pegou pelo braço. Saímos em silêncio. Na porta, vi Dona Valéria. Ela estava de pé, com os braços cruzados e uma expressão perdida. Paloma? Ela começou quando passamos por ela. Eu não queria... Agora não. Eu a interrompi. Eu preciso estar com meu pai. No carro do meu sogro, olhei pela janela, pensando em como a vida pode mudar rapidamente. Há apenas 1 hora eu era a convidada de honra numa festa faustosa. Agora, eu estava a caminho do hospital, sem saber se meu pai sobreviveria. Carlos ia ao meu lado, calado. Talvez ele entendesse que qualquer palavra era desnecessária, ou simplesmente não sabia o que dizer. No hospital, fomos recebidos pelo professor Santos, um médico mais velho com um olhar atento e barba grisalha. Parentes de Nico Ramos? Ele perguntou. A filha, respondi. Seu pai está na UTI. Ele sofreu um infarto extenso. Por enquanto, seu estado é estável, mas é grave. Ele vai precisar de uma cirurgia. Cirurgia? Sim, uma ponte de safena. Mas primeiro temos que esperar que ele se estabilize totalmente. Por enquanto, o primordial é manter a atividade cardíaca. Posso vê-lo? Só através do vidro. Não é permitido entrar na UTI. Caminhamos pelo corredor até a unidade de terapia intensiva. Através de uma janela, vi meu pai. Ele estava deitado numa cama, conectado a cabos e tubos. Ao lado dele, minha mãe segurava sua mão. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Mãe! Chamei, batendo suavemente no vidro. Ela levantou a vista. Carlos ficou de pé, desconfortável, sem saber muito bem o que fazer. Paloma, ele disse por fim, você quer que eu vá para casa? Tenho que resolver o que fazer com os convidados, o restaurante. Sim, vá. Eu assenti. Eu fico aqui. Tem certeza? Posso ficar com você. Não é preciso. Vá. Ele se inclinou para me beijar na bochecha, mas eu virei o rosto. Depois de tudo o que aconteceu, o toque dele só me causava repulsa. Carlos se foi, e minha mãe e eu ficamos sentadas no corredor do hospital, olhando através do vidro para meu pai, que lutava pela vida. O que aconteceu no restaurante? Perguntou minha mãe depois de um longo silêncio. Eu estava longe e não ouvi o que sua sogra disse. Só vi seu pai se levantar e se aproximar dela. Eu lhe contei o brinde de Dona Valéria, a risada de Carlos e como meu pai respondeu ao insulto com dignidade. Ele sempre te defendeu, disse minha mãe com um sorriso triste. Desde pequena. Você se lembra de quando te incomodavam na escola por usar óculos? Ele foi falar com o diretor e deixou as coisas tão claras que ninguém mais mexeu com você. Eu me lembrava. E me lembrava de muitas outras vezes. Meu pai sempre foi meu protetor, meu apoio, a pessoa que acreditava em mim incondicionalmente e me amava sem condições. Ele não deveria ter se alterado assim, sussurrei. Eu é quem deveria ter colocado um freio na sua sogra. Não se culpe, minha mãe apertou minha mão.
Ele fez o que achou certo, defender a honra da filha dele. Passamos a noite toda no hospital. As enfermeiras nos traziam chá, os médicos iam nos informando. Não havia piora, mas também não melhorias significativas. Pela manhã, seu Vítor chegou, sozinho, sem Carlos nem Dona Valéria. Ele trouxe garrafas térmicas com café quente e pães frescos. "Como está o Nico?" perguntou, oferecendo-nos a comida. "Sem mudanças", respondeu minha mãe. "Obrigada pela preocupação, seu..." Falou de cirurgias similares que conhecidos dele haviam feito, da alta porcentagem de sucesso, de como as pessoas se recuperam rápido depois de uma ponte de safena. "Em 1 mês ou 2, Nico estará novo em folha", afirmou com segurança. "A medicina moderna faz milagres." Sua presença estranhamente nos acalmava. Ele transmitia a segurança de um homem acostumado a resolver problemas e a tomar as rédeas. Na 5ª hora de espera, saiu o cirurgião, com seu uniforme verde e a máscara pendurada. Seu rosto estava sério, mas não sombrio. "Família de Nico Ramos?" "Sim." Nos levantamos, minha mãe e eu, em uníssono. A cirurgia correu bem. Fizemos uma tripla ponte de safena. O paciente está estável. Agora ele está sendo transferido para a recuperação. Senti minhas pernas fraquejarem de alívio. Minha mãe, ao meu lado, começou a chorar em silêncio. "Quando poderemos vê-lo?" perguntei. "Não antes de 6 horas. Ele tem que despertar da anestesia. Mas repito, tudo correu bem. O prognóstico é favorável." O cirurgião se foi e ficamos ali, de pé, sem acreditar na nossa felicidade. Seu Vítor se aproximou e, para minha surpresa, nos abraçou as duas. "Viram?" ele disse com um sorriso. "Eu disse a vocês, tudo ia ficar bem." Saímos do hospital para tomar um pouco de ar e comer algo numa cafeteria próxima. Pela primeira vez naqueles dias, senti que podia respirar com liberdade. Meu pai viveria. Todo o resto teria solução. Quando voltamos para o hospital, nos disseram que meu pai havia recuperado a consciência, mas estava muito fraco. Nos permitiram vê-lo através do vidro da UTI. Ele estava deitado, rodeado de aparelhos, com tubos saindo do seu peito, soros e monitores. Mas seus olhos estavam abertos, e quando nos viu, esboçou um sorriso fraco. "Ele vai ficar bem", afirmou seu Vítor. "Cansada, claro, mas agora o importante é o pai." "Seu pai é forte", ele disse. "Vai sair dessa." "Sim, eu sei." Ficamos em silêncio. Era estranho, mas com Carlos eu sempre tinha dificuldade em falar por telefone. Era como se, sem o contato visual, perdêssemos completamente a conexão. "Paloma", ele disse por fim, "a mãe quer falar com você. Ela sente muito mesmo o que aconteceu." Suspirei. "Carlos, agora não é o momento." "Eu sei, só estou te dizendo." "Está bem. Amanhã eu te ligo e conto como o pai está." Nos despedimos e voltei para a suíte anexa ao hospital, onde minha mãe, exausta pela tensão e pelas noites em claro, já dormia. Os dias seguintes se passaram entre as paredes do hospital. O estado do meu pai melhorava. Ele foi transferido da UTI para um quarto normal. Os médicos diziam que a recuperação ia de vento em popa sem complicações. Seu Vítor vinha ao hospital todos os dias. Trazia frutas, sucos, falava com os médicos. Chegou até a contratar uma cuidadora para facilitar a vida da minha mãe e a minha. No 5º dia após a cirurgia, quando meu pai já podia se sentar e caminhar um pouco pelo quarto, vi uma figura familiar no corredor do hospital. Era Carlos. Ele estava parado junto à janela, olhando o pátio interno e não tinha me visto. Aproximei-me dele. "Carlos?" Ele se virou e seu rosto se iluminou com um sorriso. "Paloma, não sabia que você estava aqui." "Onde eu estaria?"
Eu disse e depois ri. Bem, neste corredor, neste momento, você me entende. Claro. Chegou há muito tempo? Esta manhã. Eu queria saber como seu pai estava e te ver. Assenti. O pai está melhor. Os médicos dizem que em uma semana ele pode ter alta. São ótimas notícias. Posso vê-lo? Agora ele está fazendo curativos, talvez depois. Ficamos parados no corredor sem saber muito bem sobre o que conversar. Era estranho. A pessoa com quem eu havia compartilhado 8 anos... Paloma, disse Carlos, olhando nos meus olhos, quero pedir desculpas por tudo, por não ter te defendido da minha mãe, por ter rido do brinde dela, por ter sido tão cego. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Uma parte de mim queria perdoá-lo. Outra gritava que aquilo tinha sido uma traição. Carlos, eu disse por fim, é melhor deixar isso para lá por enquanto. Eu preciso de tempo. Eu entendo. Só queria que você soubesse. Eu mudei. O que aconteceu com seu pai me fez reavaliar muitas coisas. Costuma acontecer quando você leva um tombo. Não são só palavras, Paloma. Eu mudei de verdade. E quero te provar isso. Suspirei. Veremos. Nesse momento, uma enfermeira se aproximou. Paloma, seu pai está perguntando por você. Vou agora. Virei-me para Carlos. Eu preciso ir. Claro, eu vou esperar. Quando entrei no quarto, meu pai estava sentado na cama, apoiado nos travesseiros. Parecia melhor, embora ainda estivesse fraco. Pai, o senhor queria alguma coisa? Sim. Ele deu umas batidinhas na cama, ao lado dele. Sente-se, filha. Vamos conversar. Eu me sentei e segurei sua mão. Como o senhor se sente? Melhor. Ele sorriu fracamente. Os médicos dizem que estou indo rápido. É verdade. Logo o senhor terá alta. Meu pai ficou em silêncio, olhando para mim com atenção. Paloma, quero falar com você sobre o Carlos. O senhor o viu? Perguntei, surpresa. Sim. Ele passou por aqui enquanto você estava na cafeteria. Ele pediu desculpas pelo seu aniversário. E o que o senhor disse? Que eu aceitava as desculpas dele. Mas no que diz respeito ao casamento de vocês, isso é coisa de vocês. Suspirei. Eu não sei o que fazer, pai. Está tudo uma bagunça. E seja o que for que você decida, ele apertou minha mão. Eu e sua mãe sempre estaremos ao seu lado. Eu o abracei, com cuidado para não tocar nos pontos da cirurgia. Obrigada, pai. Eu te amo. E eu a você, filha. E agora vá. Seu marido está te esperando. Saí do quarto com o coração apertado. Carlos estava sentado no corredor, folheando uma revista. Ao me ver, ele se levantou. Como ele está? Bem, ele disse que você passou para vê-lo. Sim. Carlos parecia envergonhado. Eu queria pedir desculpas. Consegui? Acho que sim. Meu pai é um homem incrível. Ele me ouviu sem interromper e depois disse que a vida é muito curta para guardar rancores. Eu sorri. Era tão típico dele, sábio e magnânimo. Paloma. Carlos pegou minha mão. Vamos dar uma volta. Eu quero te contar algo. Saímos do hospital e caminhamos por um caminho que levava a um pequeno parque. Eu refleti muito nesses dias, começou o Carlos, sobre como eu vivi, como eu tratei você, seus pais, como eu permiti que minha mãe dissesse todas aquelas coisas horríveis. Permaneci em silêncio, sem interromper.
Sabe, eu sempre fui o filhinho da mamãe. Continuou com uma careta amarga. Eu fazia o que ela queria, dizia o que ela queria ouvir. Até me casei com você, em parte porque ela não colocou objeções. O quê? Eu parei, surpresa com as palavras dele. Não, não assim. Ele se corrigiu, franzindo a testa. Eu te amei de verdade. Mas que a mamãe gostasse de você era importante para mim. Ela via em você uma garota que podia ser formatada para o nosso estilo de vida. Formatada? Senti a raiva ferver de novo dentro de mim. Sim, essa era a palavra que ela usava. Ficará bem como Macedo. Por que você está me contando isso agora? Perguntei por fim. Porque eu quero ser honesto. Porque eu estou farto de viver na bolha que minha mãe criou para mim. Porque eu ainda te amo e não quero te perder. Eu o olhei com espanto. Nos olhos dele havia uma sinceridade que eu não via há muito tempo. Paloma, ele parou e se virou para mim. Eu sei que te machuquei. Eu sei que te traí ao rir com minha mãe, e eu não peço perdão porque eu não mereço. Eu só te peço uma chance para te provar que eu posso mudar, que eu estou mudando. Fiquei em silêncio. Havia muita dor, muitas feridas. Eu preciso de tempo, Carlos, eu disse por fim. Tempo para entender o que eu quero de verdade. Ele assentiu. Eu entendo. E eu vou esperar. O tempo que for preciso. Voltamos para o hospital. Carlos se despediu dos meus pais e voltou para a nossa cidade. O táxi me deixou em frente à nossa casa ao anoitecer. Subi no elevador, abri a porta com minha chave e fiquei paralisada no limiar. O apartamento parecia diferente. Haviam desaparecido alguns quadros das paredes, o vaso que Dona Valéria tanto gostava, a poltrona do canto da sala. No lugar havia coisas novas, mais simples, mas com estilo. Estantes para livros, que eu sempre quis e Carlos considerava muito comuns. Fotos minhas com meus pais, com meus amigos. Percorri os cômodos, surpresa com as mudanças. No quarto, sobre a cama, havia uma nota. Paloma, se você está lendo isso é porque voltou. Eu fui para a casa dos meus pais, não queria te incomodar. Eu mudei um pouco o apartamento. Tirei os presentes da mamãe que você sempre dizia que não eram o seu estilo. Espero que você goste. Me ligue quando estiver pronta para conversar. Carlos. Sentei-me na cama relendo a nota. Carlos estava tentando mudar de verdade. Ele havia se lembrado de todas as minhas queixas sobre aqueles objetos caros e cafonas com os quais Dona Valéria havia enchido nosso apartamento. Ele havia se lembrado e havia mudado. Mas era o suficiente? Uma reforma no apartamento podia compensar anos de desprezo, de risadas, de humilhações? Tomei um banho e me deitei, decidida a adiar qualquer decisão para o dia seguinte. Mas o sono não vinha. Eu revirava na cama, pensando em Carlos, no nosso casamento, no que meu pai havia me dito. Pela manhã liguei para Carlos. Alô? Ele disse, e notei a esperança na sua voz. Você voltou? Sim, ontem à noite. Obrigada pelas mudanças, parece diferente. Você gostou? Sim, gostei. Ficamos em silêncio. A conversa não fluía, como se fôssemos dois estranhos. Carlos, eu disse por fim, nós precisamos conversar. Eu sei. No fundo, eu já sabia o que tinha decidido, mas admitir isso me dava medo. Pontualmente às 7, a campainha tocou. Carlos estava na soleira com um buquê de lírios, minhas flores favoritas. Olá,
Ele disse, estendendo-me as flores. Posso entrar? Claro, aceitei o buquê. Afinal, a casa é sua. Nossa casa. Ele corrigiu, entrando na sala. Nos sentamos em poltronas frente a frente. Carlos parecia tenso, mas decidido. Como seu pai está? Ele perguntou. Bem, está se recuperando mais rápido do que os médicos esperavam. Que bom. Mande lembranças minhas. Assenti. Voltamos a cair no silêncio. Finalmente, eu me decidi. Carlos, eu pensei muito sobre nós, sobre nosso casamento, sobre o que aconteceu no meu aniversário e depois. Eu cheguei à conclusão de que não podemos continuar como antes. Muitas coisas mudaram. Eu entendo. Ele assentiu. Eu também acho. Precisamos recomeçar. Recomeçar? Sim. Sem a influência dos meus pais. Sem o dinheiro deles. Sem as expectativas deles. Só você e eu. Como no começo. Eu neguei com a cabeça. Carlos, você não está entendendo. Não se trata só dos seus pais. Se trata de nós. Do que nós nos tornamos. Podemos mudar, Paloma. Eu já estou mudando. Mudar? Em 2 semanas? Depois de 8 anos de casamento em que você permitiu que sua mãe humilhasse a mim e a minha família? Ele baixou a cabeça. Eu sei que eu mereço sua raiva. Eu só te peço uma coisa. Me dê a oportunidade de te provar que eu posso ser diferente. Eu olhei. Olhei para o homem por quem um dia me apaixonei perdidamente, em quem confiei, com quem sonhei envelhecer. E entendi que eu já não sentia nada por ele, exceto uma pena cansada. Não tome uma decisão assim de ânimo leve. Não é de ânimo leve. Eu pensei nisso todos esses dias e eu entendi que eu mereço mais. Eu mereço alguém que me respeite a mim e a minha família. Que não ria quando a mãe dele me chama de menininha tola de família pobre. Ele estremeceu, como se tivesse levado um tapa. Eu sei que eu agi muito mal, e eu vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Mas um único erro apaga 8 anos juntos? Não foi um único erro, Carlos. Foram anos de desprezo. Anos em que você colocava os desejos da sua mãe acima dos meus. Anos me mentindo sobre seu trabalho, sobre seus sucessos, sobre sua independência. Você sabe? Ele parecia atordoado. Sim, eu sei. Eu sei que você recebe dinheiro do seu pai, não que você ganha. Eu sei que todos os seus projetos são pura fachada. Eu sei que nosso apartamento não foi um presente dos seus pais, mas um investimento que eu teria que devolver em caso de divórcio. Carlos ficou em silêncio, olhando para o chão. Quem te disse? Ninguém. Eu descobri por acaso. Vi uns documentos no seu computador. Quando? Há 6 meses. Ele levantou a cabeça com os olhos cheios de incredulidade. E você guardou silêncio todo esse tempo? Sim. Eu guardei silêncio. Eu observei. Eu tentei entender se você me amava sequer, ou se eu era apenas um acessório conveniente para o sobrenome Macedo. Eu te amei, Paloma. Eu juro, eu te amei. Pode ser. Mas não como eu mereço. Voltamos a ficar em silêncio. Carlos parecia derrotado, perdido, mas eu não podia permitir-me sentir pena. Não agora, que eu finalmente me decidi a mudar minha vida. E agora? Ele perguntou em voz baixa. Eu peço o divórcio. Eu espero que você não complique o processo. E o apartamento? Eu conheço os documentos que assinei. Os que dizem que... Mas eu posso vender o apartamento e pagar a parte dos seus pais.
E você, para onde vai? Eu não sei. Eu vou alugar algo até me organizar. Carlos se levantou de repente e começou a passear pela sala. Não, ele disse com firmeza. Eu não vou permitir. O que você quer dizer? Eu não vou aceitar nenhum centavo pelo apartamento. Mais ainda, eu vou colocá-lo no seu nome por completo. Eu o olhei com incredulidade. Por quê? Porque é o certo. Porque eu quero fazer finalmente algo de bom. E seus pais, eles vão aceitar? Não é problema deles. O apartamento está no seu nome, e eu não vou usar o poder para vendê-lo. Ele é seu. Eu não soube o que dizer. O gesto era tão pouco típico do Carlos que eu conhecia. Obrigada, eu disse no final. É muito nobre da sua parte. Ele sorriu com amargura. Não me agradeça. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo. Carlos se aproximou da janela, olhando para a rua. Sabe, ele disse sem se virar. Eu sempre pensei que a felicidade era o dinheiro, o status, o poder. O que meus pais me ensinaram. E acontece que a felicidade é ter ao lado alguém que te ama por quem você é, não pela sua conta bancária ou seu sobrenome. Eu entendi isso tarde demais. Ele continuou. Quando eu já tinha te perdido. Carlos. Não precisa me consolar. Ele se virou para mim. Eu mereci. E eu respeito sua decisão. Amanhã eu vou enviar meu advogado com os documentos para a doação do apartamento. E agora, eu acho que vou embora. Eu não o detive. No meu íntimo havia uma estranha mistura de alívio e tristeza, como se eu tivesse me despedido de uma parte de mim que estava doente há muito tempo e que, por fim, tinha morrido. Adeus, Paloma. Disse Carlos virando-se no limiar. Seja feliz. A porta se fechou, e eu fiquei sozinha no apartamento. Aproximei-me da janela e vi Carlos entrar no seu carro. Ele não se virou, não me acenou. Simplesmente se foi. Da minha casa. Da minha vida. No dia seguinte, como havia prometido, Carlos enviou seu advogado com os documentos. O apartamento era agora meu, sem obrigações para com a família Macedo. Eu esperava uma ligação de Dona Valéria, cheia de raiva, acusações e ameaças, mas o telefone permaneceu em silêncio. Mais tarde soube por conhecidos em comum que, após o incidente do meu aniversário, seu Vitor teve uma séria conversa com a esposa. Pela primeira vez no casamento, ele a pôs no lugar dela, proibindo-a de se intrometer na vida do filho e em seus relacionamentos. O divórcio foi rápido e sem complicações. Carlos não contestou nenhum dos meus pedidos, não colocou objeções. Parecia que ele realmente queria se redimir, fazendo todo o possível para facilitar o processo para mim. Meus pais voltaram um mês depois. Meu pai estava com uma aparência muito melhor, embora ainda estivesse fraco depois da cirurgia. Eles ficaram no meu apartamento. Havia espaço de sobra. Como você está, filha? Perguntou meu pai quando ficamos a sós. Bem, pai. De verdade, bem. Você não se arrepende do divórcio? Pensei. Não me arrependo. Foi a decisão certa. E o Carlos? Ele mudou. Tornou-se outra pessoa, mas para nós, tarde demais. Meu pai assentiu sem fazer mais perguntas. Ele sempre respeitou minhas decisões, mesmo quando não concordava totalmente com elas. A vida foi entrando num novo rumo. Voltei para o jornalismo, entrei numa pequena editora onde valorizavam minha experiência e meu entusiasmo. Meus pais decidiram se mudar para a minha cidade.
Após o fechamento da fábrica, eles não tinham nada que os prendesse à sua cidade e queriam estar perto de mim. Encontramos um apartamento. Finalmente, eu sentia que havia recuperado meu verdadeiro eu, não o constrangido pelas expectativas dos Macedo. Não voltei a ver Carlos depois do divórcio. Às vezes, tinha notícias dele por conhecidos em comum. Diziam que tinha ido para o estrangeiro, que estudava numa escola de negócios, que tentava iniciar um negócio próprio, não relacionado com a empresa do pai. Seu Vitor ligava de vez em quando para saber da saúde do meu pai, para oferecer ajuda. Estranhamente, depois de tudo o que aconteceu, tínhamos estabelecido uma relação quase amistosa. Parecia ver-me não como a sua ex-nora, mas como uma pessoa que merecia respeito. Um dia, quase um ano depois do divórcio, encontrei-o numa cafeteria. Ele estava sozinho, revendo uns documentos, e pareceu sinceramente contente por me ver. Paloma! Ele se levantou para me cumprimentar. Que bom te ver. Sente-se. Sentei-me, mas eu não posso evitar reconhecer que eu o eduquei mal. Eu lhe dei tudo de material e nada de espiritual. Eu lhe ensinei a ganhar dinheiro, mas não a ser uma pessoa. Seu Vitor bebeu um gole de café olhando por cima do meu ombro. Sabe o que mais me impressionou naquela noite? Não o brinde da Valéria. Infelizmente, estou acostumado com os desaforos dela. Nem tampouco a reação do Carlos. Eu sabia que ele dependia demais da mãe. O que me impressionou foi o discurso do seu pai, a dignidade dele, a tranquilidade dele, o amor dele por você. De repente, eu entendi que, tendo todo o dinheiro do mundo, eu não havia sido capaz de dar ao meu filho o que seu pai deu a você, sem ter quase nada. A franqueza dele me surpreendeu. Seu Vitor nunca antes havia falado comigo sobre temas pessoais. E o Carlos? Como ele está agora? Perguntei, sentindo que devia fazê-lo. Ele está em Londres. Estuda, trabalha, tenta se encontrar. Fico feliz por ele. Ele mudou muito, Paloma. O que aconteceu o afetou profundamente. Assenti. Espero que seja para o bem. Eu também. Seu Vitor terminou o café e olhou para o relógio. Eu tenho que ir para uma reunião, ele disse, levantando-se. Foi um prazer falar com você. Igualmente, eu disse, e me surpreendi ao constatar que era verdade. Ele já estava saindo, mas se virou de repente. Paloma, eu tenho que te pedir um favor. Que favor? Se Carlos alguma vez quiser voltar com você, dê-lhe uma oportunidade. Não por ele, nem por mim. Por você. Eu vejo que ele te ama de verdade. E um sentimento assim é algo raro na nossa família. Não soube o que responder. A ideia de voltar com Carlos me parecia absurda, impossível. Eu não posso prometer nada, seu Vitor. Claro que não, ele assentiu. Apenas... Mas as palavras dele me fizeram pensar. As pessoas podem mudar de verdade? E se sim, merecem uma segunda chance? O tempo passou. Eu me dediquei ao trabalho, escrevi mais, fui promovida. Meus pais se adaptaram ao novo apartamento. Meu pai se recuperou completamente. A vida serenou, tornou-se tranquila e previsível. E então, 1 ano e meio depois do divórcio, bateram à minha porta. Abri e fiquei paralisada no limiar. Lá estava Carlos. Mas não o Carlos que eu conhecia. Este estava mais magro, com uma barba leve, vestido com roupa simples, sem o brilho habitual. Olá, ele disse hesitante. Posso entrar? Eu me afastei em silêncio, deixando-o entrar. Ele foi para a sala, parou no meio do cômodo, olhando ao redor. Tudo mudou aqui, ele comentou. Sim, eu reformei.
O apartamento, efetivamente, tinha outra aparência. Paredes claras, móveis minimalistas, muitos livros, fotos nas paredes. Nada da antiga opulência, nada do estilo Macedo. Está bonito, disse Carlos. Muito seu. Nos sentamos um de frente para o outro, como naquela última noite antes do divórcio. Mas agora tudo era diferente. Éramos pessoas diferentes, com experiências diferentes, com pontos de vista diferentes. Como você está? Perguntou Carlos. Bem. Trabalho numa revista, fui promovida há pouco tempo. Meus pais se mudaram para cá, moram perto. Fico feliz por você, de verdade. E você? Seu pai disse que você estava em Londres. Eu estava em Londres. Estudei numa business school, trabalhei numa startup. Voltei há uma semana. Para ficar? Eu não sei. Ele encolheu os ombros. Ainda não decidi. Voltamos a ficar em silêncio. Entre nós flutuava um muro invisível, não de hostilidade, mas de distância. Havia coisas demais por dizer, por perdoar. Por que você veio, Carlos? Carlos levantou o olhar, e nos olhos dele se via a determinação. Há 1 ano e meio, quando nos divorciamos, eu pensei que era o fim do mundo. Eu perdi você. Meu relacionamento com meus pais desmoronou, sobretudo com minha mãe. Eu me senti um fracassado total, então eu fui embora. Eu queria começar do zero. E? Funcionou? Perguntei, esforçando-me para soar serena, embora o coração me batesse forte. Sim, ele assentiu. De certo modo funcionou. Eu estudei, trabalhei, vivi por conta própria, sem o dinheiro do pai. Pela primeira vez na minha vida eu ganhava algo com o meu esforço. Foi esclarecedor. Eu sorri levemente. Eu imagino. Mas o principal que eu entendi em todo esse tempo, ele prosseguiu, é que eu fui um idiota. Fraco, sem caráter, infantil. Eu permiti que minha mãe controlasse a minha vida, que me dissesse como viver, com quem estar. E eu perdi a coisa mais valiosa que eu tinha. Você. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Nas palavras dele havia uma sinceridade que eu não ouvia há muito tempo. Paloma. Ele se inclinou para a frente. Eu não estou te pedindo para voltar comigo. Eu sei que você tem a sua própria vida, e duvido que você queira voltar ao passado. Eu só queria te agradecer. Agradecer? Por quê? Por me ter feito melhor. Porque graças a você e ao seu pai, eu finalmente entendi o que significa ser um homem de verdade. Ser uma pessoa, não um fantoche. Ele se levantou, se aproximou da janela e olhou a cidade ao anoitecer. Sabe, ele continuou sem se virar. Quando seu pai tirou o microfone da minha mãe, primeiro eu me assustei. Pensei que ele ia fazer um barraco. E depois eu ouvi as palavras dele. Tranquilas. Senti uma pontada nos olhos. A imagem do meu pai, pálido, mas resoluto, caminhando para o centro do salão para defender minha honra, ficou gravada em mim para sempre. Ele sempre foi assim, eu disse em voz baixa. Eu quero pedir desculpas a ele pessoalmente. Você acha que ele aceitaria me ver? Pensei. Meu pai nunca havia falado mal de Carlos, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Acho que sim. Ele não é de guardar rancor. Obrigado. Carlos parecia sinceramente agradecido. Voltamos a ficar calados.
Eu olhava para esse novo Carlos, mais maduro, mais autêntico, e pensava no que o pai dele havia dito. As pessoas podem mudar? Merecem uma segunda chance? Jazuía. Paloma, disse Carlos, quebrando o silêncio. Eu vou embora dentro de uma semana. Eu volto para Londres. Eu tenho trabalho lá, um projeto que comecei. Eu entendo. Mas antes de ir, eu queria te pedir algo. Olhei para ele com desconfiança. O quê? Não é o que você está pensando. Ele sorriu levemente. Eu não vou te pedir para voltar comigo. Eu gostaria de jantar com você. Uma vez. Como amigos. Ou nem sequer como amigos. Como duas pessoas que uma vez foram próximas e querem se despedir em bons termos. Hesitei. Uma parte de mim queria aceitar. Carlos havia mudado de verdade, e eu sentia curiosidade em saber no que ele havia se transformado. Outra parte temia reabrir velhas feridas. Eu não sei, Carlos. Eu disse com honestidade. Eu entendo. Ele assentiu. Não precisa responder agora. Aqui está meu cartão, com meu número. Se você decidir que está pronta para esse jantar, me ligue. Se não, eu vou entender. Ele me estendeu um pequeno cartão branco. Eu o peguei, notando que não tinha o logotipo da empresa do pai dele, apenas o nome e os dados de contato. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei um bom tempo parada no hall de entrada, olhando o cartão que tinha na mão. Depois, lentamente, voltei para a sala e me sentei na poltrona, tentando colocar ordem nos meus sentimentos. O que eu sentia agora por Carlos? Amor? Não. Esses sentimentos haviam esfriado há muito tempo. Ódio? Raiva? Tampouco. Talvez uma mistura de curiosidade e cautela. Ele havia mudado, isso era evidente. Mas essas mudanças eram suficientes para lhe dar uma segunda chance, mesmo que fosse apenas para uma amizade? Eu não sabia. Deixei o cartão sobre a mesinha e decidi que pensaria nisso mais tarde. No dia seguinte, contei aos meus pais. Jantávamos na casa deles. Minha mãe havia feito sua torta de couve-flor caseira. Meu pai havia aberto uma garrafa de vinho. No pequeno apartamento deles sempre havia um ambiente acolhedor. Cheirava a comida caseira e a flores frescas que minha mãe gostava de pôr em vasos. E o que você decidiu? Perguntou meu pai quando terminei meu relato. Eu não sei. Neguei com a cabeça. Uma parte de mim quer aceitar, nem que seja por curiosidade. A outra diz que é melhor deixar as coisas como estão. E o que o seu coração diz? Perguntou minha mãe em voz baixa. Pensei. Está quieto. Eu não o amo mais, se é isso que você pergunta. Não precisa amar uma pessoa para lhe dar a oportunidade de reparar os erros dela, disse meu pai. Às vezes não é ele quem precisa disso, mas você mesma. O que você quer dizer? Perdoar liberta não apenas o perdoado, mas também o perdoador. Talvez esse jantar te ajude a encerrar o passado de uma vez. Olhei para meu pai com espanto. Depois de tudo o que aconteceu, ele continuava sendo sábio e generoso. O senhor aceitaria vê-lo? Perguntei. Sim, ele assentiu. Se ele realmente mudou, fica... Meus pais sempre souberam ver o melhor das pessoas, sem perder por isso o senso comum. De acordo, eu disse. Eu vou pensar. Pensei por mais 2 dias. Lembrei-me do meu casamento com Carlos, os momentos bons e os maus. Lembrei-me das palavras dele, do rosto dele, durante nossa última conversa. E, por fim, tomei uma decisão. Liguei para ele à tarde. Alô, Carlos, é a Paloma. Olá.
A voz dele soou surpresa, mas contente. Que bom que você ligou. Eu aceito o jantar. Eu disse diretamente, mas apenas como amigos. Nada mais. Claro. Ele se apressou em aceitar. Apenas como amigos. Obrigado, Paloma. Marcamos num pequeno restaurante no centro da cidade, não no O Terraço. Para os dois, aquele lugar trazia lembranças muito ruins. No dia do jantar, passei um bom tempo escolhendo o que vestir. Eu queria estar apresentável, mas sem que parecesse que eu havia me esforçado demais. No final, decidi por um simples vestido preto e um colar de pérolas, um presente dos meus pais pelos meus 30 anos. Carlos já me esperava no restaurante. Ele se levantou ao me ver entrar e seu rosto se iluminou com um sorriso. Você está linda, ele disse quando me aproximei da mesa. Obrigada, você também. Era verdade. Londres lhe caía bem. Ele estava mais em forma, bronzeado, e nos olhos dele havia um brilho que antes não estava. Como está Londres? Perguntei depois que o garçom anotou o pedido. Interessante. Muito diferente. Eu estive trabalhando numa startup de tecnologia, sabe? Desenvolvemos aplicativos para melhorar a acessibilidade em edifícios públicos. Nada a ver com o negócio do meu pai. Ele falou com uma paixão que eu nunca havia visto. Não era o discurso vazio de antes sobre grandes operações. Ele falava de código, de design, de usuários reais. Era autêntico. Parece fascinante. Eu disse, e justo esta semana publicamos uma série sobre a brecha digital na terceira idade. Conversamos, de verdade. Não sobre aparências ou conhecidos em comum, mas sobre ideias, projetos, livros que havíamos lido. A conversa fluía com uma naturalidade que me surpreendeu. Quando chegou a hora da sobremesa, Carlos ficou calado por um momento, brincando com a colher. Paloma, ele disse por fim, eu sei que o que aconteceu entre nós não tem perdão. Eu não estou te pedindo para me perdoar. Eu só queria te dizer que, graças a você, a coragem que você teve para me deixar, ao exemplo do seu pai, eu pude me tornar a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Eu o olhei. Não havia rastro da arrogância de antes, nem da insegurança que a acompanhava com frequência. Havia apenas sinceridade. Fico feliz por você, Carlos. De verdade. E eu por você. Ele sorriu. Você parece em paz. Ele pagou a conta, discutimos brevemente, mas ele insistiu que era um convite dele e saímos para a rua. Era uma noite agradável. Eu te acompanho até em casa? Ele perguntou. Eu moro a 2 quadras. Posso ir andando. Sim. Então... Ele fez uma pausa. É isso, eu suponho. Assenti. Não havia mais nada a dizer. Ou talvez sim, mas não éramos as pessoas certas para dizê-lo. Se cuida, Carlos. E muita sorte em Londres. Igualmente, Paloma. Seja feliz. Ele se inclinou e, num gesto que me surpreendeu, me deu um beijo suave na bochecha. Não foi um beijo de reconciliação, nem de romance. Foi um beijo de despedida, de encerramento. Eu o vi se afastar rua abaixo e soube com uma certeza absoluta e estranhamente tranquila que eu não voltaria a vê-lo. E que estava tudo bem. Para os dois. Ao subir para o meu apartamento, sorri. Eu não o joguei fora, mas soube que não o usaria. Algumas histórias, por mais que seus personagens tenham mudado, merecem terminar bem. E a nossa, por fim, havia terminado.